isso, mas não dessa forma. Ela fala o seguinte, né, que o tempo escolar pode ser organizado em ciclos, séries, períodos, misto, seriados, né, grupos seriados, ou seja, ela vai definindo uma por uma a forma que você pode fazer a distribuição exatamente da educação básica, ok? Beleza? Da característica lá. Então ela cria essa flexibilidade. Por quê? Porque ela não sabe qual é a realidade que você está tratando. Está tratando uma realidade amazônica? Está tratando de uma realidade do sertão nordestino? Está tratando de uma realidade da periferia, de uma grande cidade? Está tratando, enfim, cada particularidade. Existem as particularidades. Então a LDB ela cria essa flexibilidade. Exatamente por isso que ela não define Fundamental 1 e 2. Você pode abrir lá, parte ensino fundamental. Você não vai ver separação entre Fundamental 1 e 2. A separação que você tem é da educação infantil. Exatamente por isso, né? Pela obrigatoriedade da matrícula na pré-escola. Tá? Porque na creche é facultativa. Eu estava lendo o Roberto da Mata, eu estava falando aí antes que a minha aluna falou. O Roberto da Mata é um professor da UF, muito famoso, né, de antropologia e sociologia, e ele estuda principalmente assim, as manifestações culturais do Brasil, tá? Brasileiras. Tipo, os hábitos que o brasileiro tem, né? E assim, coisas assim que a gente, nem se dá conta, né? Você vê que quando você chega na casa de uma pessoa, a pessoa te oferece logo uma coisa para comer e beber, nem que seja um copo d'água, né? Muitas vezes, se você não aceita, ela toma até como ofensa. Já tem países que a cultura da pessoa, né? Em alguns países, se você comer na casa da pessoa, já é tido como ofensa, né? Tem essa situação. Então, isso é uma coisa nossa. A gente não percebe, porque é tão nosso isso, que a gente não percebe. Infelizmente, tem coisas muito positivas o brasileiro, mas tem muitas coisas nossas que são muito negativas. E uma coisa nossa que é muito negativa, respondendo a pergunta da minha colega, é o famoso se colar colou. Ah, Anderson, poxa, não está na lei, mas é isso que eu vejo na vida real. Sim. Parece que o brasileiro é campeão de fazer lei para não cumprir. Sério. Por quê? Porque o Brasil é o país famoso pelo se colar, colou. Então, gente, sinceramente, se você ouviu alguém falar isso, é porque colou. E você aceitou, é porque colou. Quer ver? Questão da matrícula facultativa na creche. É facultativa você matricular seu filho. Agora, o sistema de ensino é obrigado a oferecer creche. E a creche, gente, é uma responsabilidade do município. A gente vai falar sobre isso. Incumbências. Caso o município não oferte a creche próxima da sua casa, tem isso ainda, tá, gente? Consequentemente, ele é obrigado a pagar uma creche privada para o seu filho. Então, vai ter uma creche lá privada, particular. O município, a prefeitura vai ter que pagar. Assim como o fundamental. Beleza? Tá? E o ensino médio seria o Estado. Tranquilo? Então, gente, tem que ter vaga. Então, vai lá a meninazinha, né? Como Moraes Moreira falava, lá vem o Brasil descendo a ladeira. Vem lá a menina da comunidade descendo a ladeira, né? Enfim, lá tá daga na cabeça, lá vai Maria, etc. E vai lá na creche matricular seu filho, para poder trabalhar lá de empregada doméstica, sei lá, na Zona Sul. E ao chegar na creche, ela ouve lá da senhora que tá lá, não tem vaga. E ela triste, volta para casa, chora, né, preocupada, aonde ela vai deixar o filho dela, né, pois, enfim, tem a situação que você tem, enfim. Meus amigos,
meus amigos? Colou. Colou. Caso ocorra isso, você tem o direito de exigir do poder público o quê? Que a prefeitura pague a creche. A matrícula, ela é facultativa para o matriculador, para o responsável. Agora, a oferta, ela é obrigatória, a oferta. Ou seja, o sistema de ensino é obrigado a ofertar. Ok? Beleza? Então, não sejamos ignorantes, né, professores? Temos que ter a consciência ou a sabiência, né, como minha avó dizia, dos fatos. Beleza? Tranquilo? Maneiro? Bom, então, outra modalidade que nós temos, falamos do EJA, né? Então, modalidade, forma, modo, é a educação especial, que cai muito em prova, não é? A educação especial, ela remete ao quê? Ela remete a todas as pessoas especiais. O que é uma pessoa especial? Né? OBS. Não existe mais portadores de necessidade especial. Esse termo portador é um termo equivocado, ok? O termo correto que tem que ser empregado é o termo pessoa de necessidade especial, ok? E não portador de necessidade especial. Por quê? Porque portar algo é algo que você deixa de portar. Eu estou portando meu celular. Deixei meu celular ali, não estou portando mais. Então, a pessoa de necessidade especial, ela não porta, ela é uma condição. É uma condição dela, entendeu? Enfim, é um fato que a gente tem que explicar. Então, gente, o que é uma pessoa de necessidade especial? São todos aqueles que apresentam deficiências motoras, cognitivas, no sentido psíquico, inclusive, e também pessoas que têm superabilidade, superdotação. Então, pessoas superdotadas são pessoas de necessidade especial. Bom, como era antes? Antes, os caras eram excluídos ou desprezados, no mínimo. Como assim excluídos? Como assim segregados? Pô, pessoa de necessidade especial tinha que estudar em colégios de necessidade especial. Ponto. Beleza? Característica que você tem em relação a esse ponto. Pô, tem uma pessoa no grupo, aí você vê, olha só, falando, cadê o link de sábado? Tá no grupo. Entendeu? Só que a gente não pode interromper a aula. Aí, poxa. Entendeu? Por conta disso. Tá? Eu vou interromper dessa vez rapidinho só para permitir a entrada da pessoa lá, ou assessorar a pessoa. Só um minutinho. Voltei, ok? Voltei. Beleza? Tranquilo? Pois bem, então, o que acontece? Consequentemente, né, tomando aqui o raciocínio, tá? Retomando aqui o raciocínio, o
que você tem? Você tem exatamente essa questão, né? Como é que era colocado antigamente? Pô, o cara vai estudar em escola especial. Ah, o indivíduo tem superdotação, adianta ele de série. Entendeu? Mas, pô, gente, não é assim que funciona. Porque começaram a perceber que você adiantando o cara, pela questão do cognitivo dele, pelo intelecto dele, beleza? Adiantando, daqui a pouco o cara com 10 anos estava numa turma com gente com 16 anos. Não se socializava, teria sérios problemas de transtornos, beleza? Sendo desenvolvido em razão disso, beleza? Por quê? Porque ele está numa condição de criança e numa turma de adolescentes. Agora, ele não deixa de ser adolescente por ele ter uma superabilidade, por ele ter uma superdotação, entendeu? Ele não deixa de ser criança por isso. Da mesma forma que o indivíduo de necessidade especial também deficiente, não é? Ele não vai viver numa ilha só de deficiente. Então, qual é a cachaça hoje? Não é a inclusão? É. Então, obviamente, o que a modalidade educação especial diz? Que a matrícula, ela é preferencialmente na rede regular. Então, você chegou com uma pessoa de necessidade especial. Ela tem que ser matriculada na rede regular. Porque preferencialmente é lá. Só em casos realmente extras que ela vai ter lá a sua matrícula na educação especial. Beleza? Ah, Anderson, mas ela não consegue acompanhar a turma. Mas, Anderson, gente, tem que ser feito um trabalho dirigido para ela. Temos aí colegas aí que fazem curso com a gente, que são professores de apoio. Ontem, inclusive, focamos muito isso na turma específica para séries iniciais São Gonçalo. Entendeu? Enfim, características que temos que focar em relação a esse processo. Legal, gente? Ficou claro? Maneiro? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Tranquilo? Maneiro? Que bom, tá? Outro assunto que nós temos de grande importância, tá? De grande relevância, ok? É justamente relacionado ao ensino à distância. O ensino à distância, para o ensino educação infantil não tem ensino à distância. Para o ensino fundamental, ele é colocado apenas para complementação ou caráter emergencial. Por exemplo, eu sou pedagogo, eu assino por uma escola do amigo meu lá em Cabo Frio, Rio das Ostras. Lá a gente está colocando o quê? Já fixo, independente de pandemia, o ensino à distância, pro ensino, desde o ensino fundamental, complementar de disciplinas que ele achou conveniente colocar lá, como por exemplo, a atualidade, cidadania, empreendedorismo, finanças, né? Porque o público dele lá é um público voltado a isso, pequenos, médios, empresários, comerciantes, são os galera de lá, beleza? Que estuda lá, beleza? Mas, enfim, então o foco, quer dizer, vai ser EAD, complementar, beleza? E em situações emergenciais, eu quando dava aula muito sobre isso, até falei ontem, falava em situação de enchente, né? Rio de Janeiro, enchente, desmoronamento, enchente. Aí teve essa situação de Covid aí, que a gente está numa situação emergencial já, varar isso, bobear daqui a pouco 2 anos, completou 1 ano. Eu estava vendo uma postagem essa semana do Projeto 100, preocupando com os alunos, né? Mostrando características que diferenciam o resfriado, os sintomas do Covid. Eu até compartilhei, já 1 ano. A gente já está 1 ano nessa situação. Já passou 1 ano, né? Nessa situação aí de pandemia.
Ok? Tranquilo? Então, é um exemplo de situação emergencial. Aí sim nós temos aí o ensino à distância. E como a gente está vendo aí nos sistemas de ensino, tá? Não tem preparo nenhum para isso. É uma zona completa. O Estado, inclusive, teve problema agora, né? De implantação aí do novo ensino à distância deles aí. E outros finge até que tem, mas não tem. Né? A Prefeitura de São Gonçalo é o que você imagina que é o ensino à distância lá. Beleza? Pois bem, característica que você tem em relação a todos esses pontos, ok, gente? Ficou claro? Maneiro? Tranquilo? Ok. Então falamos de quê, professor Anderson? Modalidades. Cuidado para não confundir com níveis. O que mais cai em relação ao LDB, gente, a gente vai ver slide, tá, gente? Tá? A gente vai ver slidezinho. Aí eu gosto de iniciar a aula, até porque principalmente de manhã muita gente vai chegando atrasado, vai entrando depois, vai acessando aí o link depois e fica mais confortável a todos. Bom, o que acontece? Veja bem, uma coisa que a gente tem muito, que a gente observa muito, é que a frequência de assuntos que caem em prova em relação a LDB são as características gerais. Primeiro, beleza? Primeiro, o objetivo da educação qual é? É a preparação para o mercado de trabalho e para o exercício da cidadania, que é o exercício dos direitos e deveres, como o Betinho dizia, né? Enfim, mas é a relação que você tem com esse ponto. Então, gente, veja bem, característica que você tem. É dever de quem? Da família e do Estado. Beleza? A educação é dever da família e do Estado, ou seja, o Estado ele tem que fornecer educação assim como a família. Né? Enfim, foi muito questionável isso. Questionado. É dever da família educar, não da educação. Mas relações semânticas à parte, esse é o texto de lei, desde o original, que ainda se mantém aí presente nos dias de hoje. E em relação da distribuição da carga horária. São 800 horas mínimas, 200 dias letivos. Esse é o mínimo, excetuando exames finais. Ok? Então, caso você faça avaliação, professor Anderson, temos avaliação. Lançou no diário a avaliação, não conta como dia letivo. Sério mesmo, Anderson? Sério. Mas, Anderson, no colégio que eu trabalho, lança avaliação e conta como dia letivo. A conta cai naquela situação, gente. O Brasil é um país campeão de fazer leis para não cumprir. Não cumprir a lei. Simples assim. Ok? Maneiro? Característica que você tem em relação a esse ponto. Né? Então a gente faz lei para não cumprir. Porque a avaliação conta como o quê? Avaliação final. Mas é só uma avaliação bimestral. Não importa. É uma avaliação final do bimestre. Entendeu? Professor, uma pergunta aleatória. Acredito que muitos estão preocupados que você acha... Ih, rapaz, peraí, deixa eu ver aqui que eu não consegui ler a tempo. Pô, muito grande, cara, a tua pergunta. Divide ela em três, muitas vezes, que assim eu consigo ler melhor. Deixa eu ver aqui, que eu vou ter que ver aqui a pergunta da minha colega. Manda de novo para mim essa pergunta, para eu ler, tá? Só consegui ler até o aleatória, tá? Aí tu manda para mim de novo que eu respondo para você, tá bom? Com todo amor, carinho e atenção que você e vocês merecem. O que eu acho da PEC? Pô, cara, gente, basicamente assim, a gente vai sair um pouco do assunto, né? Eu não gostaria de sair, né? Mas para minha aluna não ficar sem resposta, né? É basicamente um conjunto de fatores que o atual governo já vem fazendo. O que eu acho da PEC é basicamente o que eu acho do atual governo, que é o que eu acho basicamente de tudo que vem ocorrendo, tanto na esfera federal quanto na esfera
estadual principalmente, porque município aí é uma particularidade de cada município, mas principalmente na esfera federal e na esfera estadual, é, no mínimo, uma ingerência que, na minha opinião, já não é uma ingerência, não. É uma gerência, é um fracasso proposital. Porque não é possível, porque incompetência, existe também limite para incompetência. Então, assim, para mim já é uma coisa realmente de maquiavélica mesmo, já para ser feito. Enfim, mas são situações que são implantadas, políticas, e da mesma forma que foi implantada por política pode ser derrubada. Basta o povo conscientizar, né, do seu papel e conseguir, enfim, não está satisfeito com o governo, mude o governo. Então, Anderson, quem falou isso? É você não, é o Rousseau, contrato social, gente. Então, se alguém quiser processar alguém, processe o Rousseau, tá? Porque ele que falou isso, que é o tal do contrato social. Então, é por aí, tá? Bom, mas voltando aqui a nossa LDB, que tem muita coisa para falar de LDB, o que você tem, gente? Ah lá, nós temos exatamente essa característica geral. Então, Anderson, como eu devo lançar no diário? A avaliação e um conteúdo. Se você lança o conteúdo ao lado de avaliação, conta como dia letivo. Essa é a forma certa, ok? Essa carga horária é a carga horária mínima, e isso corresponde para a educação básica. Pode ter pegadinha? Claro que pode. Eles já perguntaram qual é a carga horária da educação infantil. Qual é a carga horária da educação infantil? Mínimo 200 dias, 800 horas. Não é educação básica? É, então envolve educação infantil, gente. Qual é a carga horária do EJA, do ensino de jovens e adultos? Aí, olha que coisa bacana, gente. Pô, os caras são maquiavélicos. Eles... É porque é tecoreba, cara. Eles têm limitações de inventar as coisas. Mas eu, por exemplo, tenho uma criatividade muito grande de inventar questões para ferrar os outros. Até porque eu já fiz parte de banca de concurso, né? Já tive do lado de lá. Enfim, do lado negro da força. Hoje eu sou um cavaleiro Jedi e estou do seu lado. Mas o fato é... Quer ver? Fui fazer uma prova de um concurso, né? Aí, do meu lado tinha a menina bonitinha, né? Fazendo a prova. Professora, claro, evidentemente. E pegou lá a pergunta. Qual é a carga horária do EJA? Porque a pessoa imagina o seguinte, EJA. Então tem divisão no EJA. Sei lá, a mente da pessoa deve ser assim. Então se tem divisão, deve ser, sei lá, metade. Cara, eu olhar pra menina... Pô, não tinha cálculo na prova. Eu com certeza era essa questão. Pô, e ela fazendo conta no dedo, cara. Cara, vou te responder. Carga horária do EJA. Qual é? 200 dias, 800 horas. A educação especial, 200 dias, 800 horas. Ok? Sempre será 200 dias, 800 horas, excetuando exames finais. Anderson, as disciplinas. Gente, é para educação básica. Então, por exemplo, quando ele fala da obrigatoriedade da educação física para a educação básica, olha como é que caiu numa prova de concurso. Ele coloca assim, não, a matrícula para a educação física, para a educação especial, é facultativa. Pelo caráter particular do indivíduo, afinal de contas, é uma pessoa de necessidade especial, não vai poder pegar peso, malhar, dar cambalhota, fazer polichinelo. Porra, gente, a gente não está falando sobre educação inclusiva? Então, consequentemente, aquela educação física, ela tem que ser uma educação adaptada para a condição, para a limitação física que o cara tenha, para a limitação, sei lá, que ele tenha. Ok? Da mesma forma que nós temos na educação infantil, que é a motricidade. Então, quando você fala, quando a LDB fala que a educação física ela é obrigatória para todos os níveis da educação básica, é porque é para todos os níveis da educação básica.
é para educação infantil, fundamental e médio. Ela só se faz facultativa em casos excepcionais. Que a gente vai falar, já vou falar logo para você. Que é no caso do quê? Que é o caso do indivíduo cumprir jornada de trabalho maior de 6 horas por dia, maior de 30 anos, né? Para aquele cara que está prestando serviço militar, inicial, serviço militar, para todas as pessoas que têm prole, filhos, né? Enfim, característica que você tem. Excetuando essas situações que eu acabei de falar e está filmando, eu vou disponibilizar o vídeo para vocês, claro, você tem o quê? Você tem a obrigatoriedade, independente se for educação infantil, independente se for ensino fundamental ou ensino médio. Ok? Então, a pessoa tem que ter essa sensibilidade. Porque quando ele fala característica da educação básica, é porque ela é da educação básica como um todo. Entendeu? Não é restrita a um nível ou a uma modalidade. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Porque as pessoas às vezes não têm essa compreensão. Quer ver uma outra situação também que muitas vezes é incompreendida? A questão da frequência. A frequência, essa sim tem divisão. Por quê? Porque ele coloca o seguinte, para ensino fundamental e fundamental e médio, a frequência mínima é de 75%. Beleza? Já o ensino infantil, a educação infantil, a frequência mínima é de 60%. Beleza? Que ele já cria essa questão ali, colocando, né, a condição da criança, etc. Então, 60% é a frequência mínima. Já para o fundamental e médio, é 75%. Agora, quando ele bota característica geral, é porque é geral mesmo. Por exemplo, em termos de avaliação, olha outra polêmica da LDB em termos de avaliação. O que o texto coloca em avaliação? Coloca uma coisa muito simples, direta e objetiva. Tá? Coloca aqui, a avaliação tem que prevalecer critérios qualitativos sobre quantitativos. Embora o que ele falou ali seja curto, é curto e grosso, como o pessoal costuma dizer, tá? Muita gente, inclusive, fala que eu sou assim, curto e grosso. Beleza? O que acontece? Quando ele coloca dessa forma, tá? Atenção, ele diz muita coisa, mesmo sendo curto. Como assim, Anderson, prevalecer critérios qualitativos sobre quantitativos? Vamos lá. Você pode reprovar o aluno que alcançou o quantitativo de pontos para aprovação? Sim. Não dei nem expectativa. Já eu mesmo respondi. Sim. Como assim, professor Anderson? Bom, Estado. Estado, a média é 20 pontos. Então o cara tirou 7, 6, 7. Alcançou 20 pontos no terceiro bimestre. Vira para você e fala, professor, eu posso fazer a prova para tirar qualquer nota? Professor, estou dispensado. Professor, tem que só vir por causa da frequência? Professor, não. Você tem que vir, tirar a nota. Caso contrário, você não conseguir a sua média, você vai estar em recuperação. Que a recuperação, a gente vai falar dela também, ela é atribuída para quem? Para alunos com menor rendimento. Beleza? Que é outra dúvida que o pessoal tem sobre recuperação. Bom, mas, caso você não alcance, você está reprovado. Mas, professor, eu já alcancei a quantidade de pontos. Sim, mas o que prevalece? É o quantitativo ou qualitativo, meus queridos? É o qualitativo. Se a lei dissesse, olha, prevalece o quantitativo ou prevalece o qualitativo, exceto para você, João, aí tudo bem, João, tu está aprovado, você é exceção. Mas não está escrito exceto João, está falando para todos. E quando eu falo isso,
você está acostumado a fazer o contrário. Olha só que incoerência. O cara não consegue a média, não consegue o quantitativo, mas muitas vezes você aprova o cara. Por quê? Pela evolução que ele apresenta, pela aquela coisa lá, enfim. Isso você faz. Tu está acostumado a fazer. Se baseando no quê? No artigo que fala sobre a avaliação. Ora, meu amigo, pau que dá em Chico, dá em Francisco, meu irmão. Não é não? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, da mesma forma que você pode aprovar, você também pode o quê? Reprovar. Anderson, não vejo isso. Você não vê? Trabalha comigo para você ver eu fazendo isso. Fiz. Ano passado não, porque ano passado, infelizmente, esse negócio de Covid, vou ser bem franco contigo, até justo, eu adotei o sistema Sarajane. Sério mesmo. O que é Sarajane? Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha, por favor. Aí tu imagina como é que foi. Claro. Entendeu? Justo. Agora, Anderson, colégio particular, se o cara fizer isso é mandado embora. Aí é outra coisa, cada um sabe onde seu sapato aperta. Por isso que eu falo, Deus tem que te libertar. E qual é a libertação que você vai ter? Minha próxima aula vai ser o culto da libertação. Beleza? Qual culto da libertação para tirar essas amarras que impede você de ser aprovado em um concurso público. A gente vai ter a quebra da maldição. Beleza? Sério mesmo. Infaltável. Minha próxima aula, beleza? Vamos ter a quebra da maldição que impede você ser aprovado em concurso público. Vamos quebrar correntes de maldição, aquelas amarrações, aquele olho grande, aquele olho gordo. Por que a gente vai fazer isso? Só fazendo isso, gente. Beleza? Que você vai passar nessa prova. Mais uma vez, fiz questão de mostrar lá, né, primeiro lugar, entre outros, daqui a pouco eu acho aí, me mostro para vocês, né? Tá na internet, você vai lá ver. Eu sou um cara que eu sou classificado em mais de 70 concursos públicos. Teve um tempo atrás que eu fazia aposta com aluno. Vez quando eu ainda faço aposta. Aposta com aluno, de me inscrever na prova e ser aprovado. Né? Coisa de maluco. Os concursos concorrentes me chamam de doido. Eles falam, o que você tem a ganhar com isso? Só tem a perder. Mas, enfim. Hoje eu estou mais restrito porque, vou ser sincero também, muita carga de trabalho, muita coisa que eu faço. E, tipo assim, dispensar domingo de ficar lá fazendo prova, porque eu perco praticamente o dia da prova, eu perco